Olá, amigos! No total, a ciência conhece aproximadamente 2 milhões de espécies de organismos vivos, animais, plantas e fungos. No entanto, segundo os cientistas, ainda existem mais variedades, cerca de 6 milhões, que ainda não chegaram aos biólogos e estão apenas esperando para serem descobertas. Mas há pessoas que acreditam que algumas das novas espécies descobertas aos seus olhos não são habitantes terrestres, mas nada menos que alienígenas. Quando você é amante da pesca, então você já sabe que tipo de animais se encontram no lugar onde vai pescar e leva o equipamento de pesca adequado. E neste caso, quase não há surpresas. Mas, uma vez quando umas pessoas saíram para o mar, parece que algo não correu bem. Que horror, que animal é esse? Gritou a mulher quando, no lugar dos habituais peixinhos, viu um monstro sem precedentes. A filmagem mostra como a criatura se movimenta tortuosamente. O homem que o pescou no mar não conseguiu identificar do que se tratava, por isso chamou sua mãe para pedir ajuda. A mulher, vendo a captura, também minimamente falando, ficou surpresa. Uma criatura não comum foi pescada da água, mas não é possível dizer com certeza do que se trata. Por um lado, a criatura se parece com um polvo, pois possui algo semelhante a tentáculos. É possível que tenha ocorrido uma mutação. Por isso, a cabeça ficou grande e uma boca monstruosa surgiu e as vias respiratórias no lugar dos olhos. A mulher publicou o vídeo em uma das redes sociais. Possivelmente as pessoas saibam que tipo de criatura é esta, mas ninguém reparou uma semelhança com a lula. Porém, a maioria, por algum motivo, tem a certeza de que se trata de um representante de civilizações extraterrestres. Esta criatura foi capturada em Coney Island, em Nova York, embora o georreferenciamento também não tenha esclarecido o pedigree do habitante marinho. E aqui está uma criatura não menos misteriosa e viva, que há pouco tempo caiu nas lentes da câmera. Milhares de usuários e especialistas agora estão se perguntando se isso foi mesmo filmado com uma câmera de alto mar. Um robô subaquático de uma das empresas petrolíferas filmou uma criatura muito estranha no Golfo do México. Especialistas propuseram variadas versões, desde a rara água-viva do fundo do mar até a placenta de baleia. Porém, esta criatura apresenta órgãos completamente diferentes dos da água-viva. Ela tem algo que se parece a tentáculos, apesar de alguém ter sugerido que pode ser algum tipo de apêndice. O que você acha que está escondido por debaixo do gelo? A uma profundidade de 900 metros sob o gelo e a uma temperatura de menos 2,2 graus Celsius, na escuridão total, a 260 quilômetros do oceano aberto, raramente é possível encontrar vida. Portanto, pesquisadores do Serviço Antártico Britânico, British Antarctic Survey, ficaram surpresos com a descoberta feita durante uma pesquisa preliminar do fundo do mar sob a plataforma de gelo de Filchner, na Antártica. Uma equipe de geólogos perfurando o gelo da Antártida para colher amostras de sedimentos do fundo do mar tropeçou em uma rocha, o que lhes pareceu incomum. As criaturas semelhantes às esponjas que se agarram a esta rocha surpreenderam os cientistas duplamente. Esta é a primeira colônia correspondente a animais marinhos encontrada em tais condições, e é possível que esta espécie ainda não seja conhecida pelos cientistas. Os pesquisadores relataram que a descoberta levantou muitas questões. Como estes animais foram parar lá? De que se alimentam? Há quanto tempo eles se encontram lá? Como essas pedras são cobertas por criaturas vivas? E finalmente, o que lhes acontecerá caso o gelo entre em colapso? Ou seja, os cientistas por enquanto não sabem praticamente nada dessas criaturas encontradas. As respostas para suas perguntas, os especialistas buscarão nas pesquisas futuras. E aqui está mais uma descoberta não comum. Uma mulher de nome Claire, do país de Gales, encontrou nas margens do rio uma misteriosa criatura morta, semelhante a um peixe e a um crocodilo ao mesmo tempo. Os ativistas dos direitos dos animais estão preocupados com essas fotografias. Claire contou aos jornalistas que o seu filho adolescente encontrou esta criatura no caminho para a escola. Ele imediatamente ligou para sua mãe para contar sobre a descoberta. Este animal era real, ele cheirava e começava a se decompor, afirmou a britânica. A mulher postou as fotos do ser incomum no Facebook. Os usuários logo identificaram como peixe-jacaré, um enorme peixe originário da América Central e do Norte. Por muitos anos, foi proibido manter o peixe-jacaré em cativeiro. São animais muito difíceis de manter, pois podem crescer demasiado, e suas necessidades em cativeiro permanecem as mesmas que na natureza. Infelizmente, animais exóticos são frequentemente descartados pelos seus donos, quando estes não podem atender às suas necessidades, disse o representante da Sociedade Real para a Prevenção dos Animais da Crueldade. Os peixes jacaré crescem até 1,8 metros e podem pesar mais de 45 kg. É possível que em breve todas estas criaturas sejam estudadas e não sejam para nós surpreendentes, pois algumas criaturas que habitam nosso planeta têm aparência fantástica e são demasiado raras para que sejam vistas na vida cotidiana.
Por exemplo, alguns animais, há muito tempo, eram considerados ficção científica pela ciência. Por exemplo, não é nada surpreendente que no passado a existência de ornitorrincos fosse considerada uma fantasia. Por outro lado, este animal parece um castor, por outro parece um pato crescido demais. É de salientar que o cruzamento entre um ferra e um pássaro no passado refutou todas as ideias sobre a fauna australiana, mas também as carcaças de animais reais foram reconhecidas como nada mais do que um animal empalhado feito por taxidermista inteligente, com a ajuda de partes de vários animais, linhas e uma agulha de costura. E tais animais como o okapi também eram considerados ficção. Durante séculos, viajantes a terras misteriosas na África Ocidental informaram ter visto na floresta uma criatura não comum. Os boatos vinham, com frequência, da região, que atualmente é a República Democrática do Congo. As descrições do animal eram muito vagas. Era um ungulado, um tanto parecido a um cervo, mas com listras na parte traseira do corpo, como uma zebra. Ao mesmo tempo, ninguém poderia abater a fera misteriosa ou ao menos vê-la de perto. Por causa da aura e mistério que pairava sobre o animal, ele foi batizado de unicórnio africano. No final, porém, pesquisadores admitiram que estavam lidando com uma nova espécie. Lembra-se das incríveis histórias de Howard Lovecraft sobre os gigantes subaquáticos que habitavam as profundezas do oceano e têm uma natureza extraterrestre? Ao longo da história, muitos marinheiros contaram sobre enormes tentáculos que emergiam debaixo das águas e podiam arrastar um saveiro ou um iate inteiro para o fundo do mar. A lenda escandinava do Kraken é o exemplo mais notável. Surpreendente, mas todas estas histórias possuem, no geral, protótipos muito reais. Em 1925, J.K. Robson publicou uma descrição de uma lula chamada Mesonicoteuthis hamiltoni. Robson baseou a sua descrição em 2 tentáculos encontrados no estômago de um cachalote. Nos últimos 90 anos, apenas algumas dessas criaturas foram encontradas e, por isso, nosso conhecimento sobre ela ainda é muito escasso. Mas uma coisa é certa, a lula gigante antártica é a maior espécie de lula conhecida, com pelo menos uma imagem encontrada de 4,5 metros de comprimento. E quem poderia pensar que alguém seria capaz de não saber como aparenta ser uma girafa? O nome científico deste animal, Girafa camelopardalis. A última parte do nome remota ao Império Romano, quando Júlio César trouxe uma girafa de Alexandria para Roma. Foi a primeira vez na história que uma girafa veio à Europa. Diferentes escritores da época descreveram um nobre animal como híbrido de camelo e leopardo, mas apenas para dar ao leitor uma ideia da aparência do animal. Assim, o senador e historiador romano Cássio Dio descreve a girafa como o chamado camelardo, um camelo em todos os aspectos, exceto a longo pescoço e as proporções do corpo, mas com a pele pigmentada de leopardo. Por hoje é tudo, amigos. Escreva a sua opinião sobre a publicação nos comentários abaixo. Curta e não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos. Até a próxima!